pessoal, dado uma reta, né, e um ponto fora dessa reta, a gente vai chamar, né, de projeção ortogonal desse ponto aqui C sobre a reta AB que foi dada, né, um ponto pertencente à reta dada, tal que esse ponto com o ponto C determina um segmento perpendicular à reta dada. Tá? Então, para fazer a construção da projeção ortogonal de um ponto sobre uma reta, tudo que a gente precisa fazer é traçar uma perpendicular à reta dada pelo ponto C e tomar a interseção. Né? Essa construção com régua e compasso a gente viu como faz já. Então, a partir desse momento, que a gente já revisou como faz a construção com régua e compasso, a gente vai usar agora, né, as ferramentas do GeoGebra aqui, que já fornece para a gente a reta perpendicular e outras construções elementares aqui de forma mais direta, tá bom? Então, aqui, reta perpendicular, o que a gente tem que fazer? Tem que selecionar primeiro o ponto e depois uma reta, ou segmento, ou semirreta, ou vetor. Na verdade, a gente pode selecionar primeiro também a reta, ó, e depois o ponto, tá? Mas, em alguns casos, isso não é possível. Tem que seguir a ordem ali da dica que aparece ali quando a ferramenta é selecionada, tá bom? Então, se a gente, por exemplo, selecionar aqui polígono regular, ele vai dar a dica aqui, o que tem que fazer primeiro. Se inverter a ordem, não dá muito certo para algumas coisas. Nesse caso da reta perpendicular, não tem problema. Bom, então fizemos a reta perpendicular, a reta dada, passando pelo ponto C. O que a gente chama de projeção ortogonal de C, do ponto C sobre a reta AB? Esse ponto aqui, né? Esse ponto de interseção aqui, tá? Então, esse ponto é chamado de projeção ortogonal de C sobre a reta B, beleza? Um outro conceito que a gente acaba usando bastante em geometria plana, principalmente aqui em algumas construções que a gente vai fazer, né, sobre simetrias e tal, é o conceito de simétrico em relação a uma reta, né? Então, o simétrico do ponto C em relação à reta dada, AB, é um ponto que pertence à perpendicular à reta B que passa por C, de tal forma que esse ponto determina com o ponto C, né, um segmento de reta onde o ponto D onde o D é ponto médio desse segmento, né? Em outras palavras, eu quero um ponto sobre essa reta aqui cuja distância desse ponto que a gente está procurando até o ponto D tem que ser igual à distância de D até C. Beleza? Então, nesse caso, só existe um ponto, né? Como que a gente determina, então, o simétrico? A gente pode pegar um círculo, né? Colocar aqui centrado no ponto D, né? De raio DC, beleza? Todos os pontos dos círculos têm a distância igual, né? A distância de C até D. Então, esse ponto de interseção tem a propriedade que define, né, a simetria, né? Então, o ponto de interseção dessa circunferência com a perpendicular à reta dada é o que a gente chama de simétrico de C em relação à reta B. Uma outra construção elementar que a gente sabe fazer com régua e compasso é traçar a bissetriz de um ângulo, quer dizer, dividir, né, qualquer ângulo em dois ângulos de medidas iguais. Então, para fazer a bissetriz, a gente faz uma circunferência de raio arbitrário, tá? Centrada no vértice do ângulo. Então, aqui tem o ângulo, né? BAC. Então, vou fazer uma circunferência aqui de raio arbitrário, centrada no vértice do ângulo. Tá? Vou colocar aqui. Vou pegar
os pontos de interseção, né? Vou definir aqui os pontos de interseção da circunferência com esse ângulo que já existia aqui. Tá? Então, são esses dois pontos aqui. Bom, agora eu posso ocultar a circunferência, posso ocultar o ponto D. E aí, então, nós fizemos aqui uma circunferência centrada no vértice do ângulo. Né? Essa circunferência intersecta o ângulo em dois pontos. Aí a gente, de novo, usando né, de forma... Aqui é como se a gente estivesse usando o compasso, né? Então, a gente vai pegar aqui e fazer mais uma circunferência, agora centrada em F e depois uma outra centrada em E, de mesmo raio. E de forma... A gente quer garantir que essas circunferências vão se intersectar, né? E no caso é interessante que a gente, na prática, né, elas têm que se intersectar em dois pontos. Teoricamente, se a gente faz circunferências que se tangenciam, né, e a gente consegue determinar esse ponto de tangência, então esse ponto também serviria para dividir o ângulo e determinar a bissetriz desse ângulo, tá? Mas na prática o que a gente faz é garantir que o raio da circunferência seja suficientemente grande para que elas se intersectem. Então, eu vou fazer aqui uma circunferência com um raio desse já é suficiente. E aí eu quero fazer uma outra circunferência de mesmo raio, só que centrada em E, né? Para ver os pontos de interseção delas. Então, agora eu vou usar o compasso, né? Para fazer uma circunferência de mesmo raio que essa daqui, só que centrada no ponto E. Beleza, elas estão se intersectando em dois pontos. A gente só precisa de um deles para traçar a bissetriz. Pode ser qualquer um dos dois, tá? Então, se eu pegar esse ponto de interseção aqui, já é suficiente para traçar aqui a bissetriz desse ângulo. Então, a gente pode ocultar as circunferências, o ponto G, que é um ponto da primeira circunferência que a gente fez, e está aqui o ponto de interesse, que agora a gente traçando a semirreta de A, que passa por A e H, a gente divide esse ângulo em dois ângulos de medidas iguais, e essa semirreta é chamada bissetriz do ângulo, ok? Então, aqui a gente pode pegar a ferramenta semirreta, né? E passar aqui. Pronto, tem a bissetriz. Para conferir, né, a construção, veja que as construções com régua e compasso tem essa característica essencial, que é o seguinte: a gente não faz medidas, né? A gente não realiza nenhum tipo de medida, a gente só faz mesmo uma construção com retas e com círculos, né? Circunferências, beleza? Mas com certeza aqui essa construção fornece para a gente dois ângulos aqui de medidas iguais. Então eu vou medir esse ângulo aqui e vou medir o outro ângulo também. Apenas para conferir, né, a construção. Então está aqui, o primeiro ângulo deu 22,5 graus e o outro ângulo também 22 graus e meio, né? O que totaliza aqui 45 graus. Então eu tinha começado com um ângulo de 45 graus, tá? A gente pode mudar, ó, aqui, ó, e a construção que a gente fez, né? Ou seja, a bissetriz aqui, ela continua sendo bissetriz, mesmo que a gente altere aqui a medida desse ângulo, né? Então veja que a nossa construção não depende de um valor específico do ângulo, né? De uma medida específica. Tá bom? Então ela sempre mantém essa propriedade. Essa semirreta ela vai ser bissetriz do ângulo inicial, que é o ângulo BAC, né? E o que significa que a gente está dividindo esse ângulo em dois de medidas iguais. Bom, pessoal, continuando nessa parte das construções elementares, está faltando ver como fazer a construção da reta paralela, né? Então, vamos começar com
a seguinte situação. A gente tem uma reta, nesse caso aqui a reta B, e nós sabemos a distância da reta paralela que nós queremos construir. A distância é dada por esse segmento aqui, CD. Tá? Então, eu quero construir uma reta paralela que tenha uma distância da reta AB igual ao comprimento de CD. Nesse caso, é bastante simples. A gente precisa construir a reta perpendicular à reta dada. E aí é só fazer uma transferência aqui de comprimento aqui, né, na reta perpendicular, tá? Então vamos usar aqui a ferramenta reta perpendicular já, né? A gente pode construir essa reta perpendicular em qualquer posição, tá? Então eu vou pegar aqui, vou fazer aqui pelo ponto B. Pode ser qualquer ponto, tá, pessoal? E aí é só fazer então aqui, pegar o compasso, né? Definir o raio do círculo e centrado aqui em E, né? Considerar a interseção dessa circunferência com a reta perpendicular. Tem dois pontos, né, de interseção, a gente só precisa de um, tá? Bom, nesse caso, a gente já tem um ponto. Para traçar a reta paralela, a gente precisa de mais um ponto pertencente a essa reta paralela, que é só repetir essa construção aqui que a gente fez. Então, de novo, vamos fazer uma perpendicular. Vamos pegar o compasso para fazer uma circunferência de raio igual à distância definida por esse segmento aqui, associada, né, a esse segmento CD. Agora centrada no ponto A. E aí é só tomar o ponto de interseção aqui. Então, passando a reta pelos pontos F, D que foram construídos agora, a gente vai ter a paralela, né, a reta AB dada. Por quê? Porque a distância do ponto F à reta dada é igual ao comprimento do segmento CD e a distância do ponto G à reta dada também é igual ao comprimento do segmento CD, o que significa que a reta que passa por esses dois pontos G e F será paralela à reta dada. Então, de fato, né, a gente pode fazer aqui a construção da reta. Nós vamos perceber que elas são paralelas. Vou ocultar a circunferência, vou ocultar as retas I e H. E aí nós temos essa reta aí, né? As duas retas paralelas, a gente poderia reduzir aqui, para ver, né, como elas não se encontram mesmo, né? A gente construiu aí, fez a construção corretamente, tá? Assim como nas outras construções, né, pessoal? A gente mantém as propriedades, né? Aqui, se a gente mudar a distância entre essas retas, né? Aqui, ó, posso aumentar o comprimento do segmento CD, e isso significa que a distância entre as retas paralelas também aumenta, beleza? Então, a vantagem de usar o GeoGebra, né, é que a gente consegue explorar as propriedades mais básicas, né, dessas construções aqui, né? Então, mesmo sendo construções elementares, para apresentar o tema numa aula de introdução a essas questões, né, reta perpendicular, reta paralela, bissetriz, o uso do GeoGebra, né, permite aí explorar de uma maneira visual, né, as propriedades básicas que existem aí nessas construções que são elementares. Olá, pessoal! Ainda sobre retas paralelas, sobre a reta paralela a uma reta dada, a gente tem um segundo caso a considerar, né?
quando é dado uma reta e um ponto fora dela, e o problema é construir a reta paralela à reta dada que passa pelo ponto, né? Uma forma de resolver essa construção é a gente traçar a perpendicular à reta dada que passa pelo ponto C. Quando a gente tem a perpendicular, a gente vai obter aqui a distância do ponto à reta dada, né? Que vai ser a distância da reta paralela à reta dada. Então, nesse caso, a construção segue como no exemplo anterior. Agora, existe mais uma maneira de continuar, de resolver, e traçar a paralela. Então, vamos ver qual seria essa outra maneira, né? A gente pega aqui e faz uma circunferência, concentra em C, e com um raio suficientemente grande para que essa circunferência intersecte a reta dada. Então, por exemplo, com esse raio aqui. Então, a circunferência está intersectando a reta dada em 2 pontos, né? Vamos escolher qualquer um dos 2 pontos. Então, eu vou pegar esse ponto aqui. E agora, eu vou construir uma outra circunferência de mesmo raio. Então, eu vou usar a ferramenta compasso. Então, eu quero que tenha o mesmo raio. Ok? Centrada, essa circunferência vai ser centrada nesse ponto de interseção aqui que nós determinamos. Beleza? Veja que essa circunferência vai intersectar a reta dada em 2 pontos. Dependendo do ponto que a gente escolher para continuar o problema, a gente também vai ter 2 construções diferentes. Então, eu vou começar por esse ponto aqui, ó. Tá? Depois a gente faz a construção com um outro ponto. Bom, então o que eu vou fazer agora? Vou fazer mais uma circunferência de mesmo raio que as 2 anteriores que a gente já fez, tá? Vamos pegar aqui o mesmo raio, né? Só que centrada no ponto F, beleza? Agora eu vou voltar a mostrar aquela circunferência, a primeira circunferência, ok? E eu vou pegar o ponto de interseção da primeira circunferência com a última, que é esse daqui, ó. Tá? Agora vamos observar. Bom, lembrando, as 3 circunferências têm o mesmo raio, né, que a gente fez aí, tá bom? Então vamos ver o que acontece. Vamos observar aqui o que acontece em relação ao quadrilátero CEFG. Tá? Esse quadrilátero aqui. Veja, CE é raio da primeira circunferência, certo? EF é raio, né, de uma outra circunferência, no caso, aqui a terceira circunferência. Portanto, CE e EF têm o mesmo tamanho, o mesmo comprimento. Além disso, FG também é raio dessa última circunferência, né? E GC, finalmente, GC é raio da primeira circunferência. Então, esse quadrilátero tem 4 lados de mesmo comprimento. Qual é a figura que tem 4 lados, né, de mesmo tamanho? É um losango. E a gente sabe que todo losango é também um paralelogramo. Bom, se é paralelogramo, por definição, os lados opostos são paralelos. Isso significa que EF é paralelo a CG. Portanto, né, a reta que passa por CG será paralela à reta dada. Ok? Então, essa é uma outra maneira de construir a reta paralela com régua e compasso. Bom, para fazer então a reta paralela, depois desses procedimentos aqui, eu vou ocultar as circunferências que a gente utilizou. Então é só traçar agora a reta que passa pelos
pontos C e G que nós determinamos, essa será a reta paralela à reta dada.